Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Giovana e esse aqui é o Geisa Book. Então, gente, trazendo um vídeo um pouco diferente, porque vai ser a primeira vez que eu vou falar de um único livro em específico, porque geralmente eu faço num todo, né, falo de livros em geral, ou alguns que foram meus favoritos. Então eu nunca peguei um livro e falei assim, vou fazer um vídeo falando só sobre ele. Então vai ser a primeira vez desse novo quadro, podemos se dizer, aqui no canal. Então, antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho, dê o like, compartilhe com seus amigos e me siga nas redes sociais. Eu tenho o mesmo arroba no Instagram e no TikTok. Eu vou deixar meu Linktree aqui embaixo na descrição, então vocês entram lá, tá tudo lá listado já bonitinho, mais fácil pra vocês acessarem no que vocês ficarem procurando. E comprem com o meu link da Amazon, tá? Assim vocês ajudam o canal, eu vou ganhar uma pequena comissão por todas as compras que vocês fizerem usando meu link. Não vai mudar absolutamente nada no valor da compra de vocês, então vocês podem comprar alguma coisa, tipo absolutamente qualquer coisa. De detergente até um livro, mas eu vou ganhar uma porcentagem e vai me ajudar muito. Porque vocês sabem, gente, livro hoje não está barato e pra bancar o canal está dificílimo, tá bom? Então, por favor, me deem essa ajuda. O link vai estar aqui embaixo no Linktree, mais fácil pra todo mundo acessar, tá bom? Como vocês viram no título, hoje vamos falar sobre Eu e Esse Meu Coração, da C.C. Hunter. Ele foi lançado pela editora Jangada. É o primeiro livro que eu tenho da editora Jangada e eu confesso que eu não achava que esse tipo de história estaria introduzida nessa editora, porque pra mim a editora Jangada foi sempre uma editora assim de coisas brasileiras, de umas histórias assim mais doidas, mais nada a ver, coisas que não tem a ver muito comigo. Mas eu me surpreendi muito, principalmente com o plot e com tudo que aconteceu nesse livro, mas não só pela Jangada, sabe, pela editora, mas por tudo que aconteceu mesmo. Era um livro que eu não esperava tanta coisa assim e me surpreendeu, tipo, demais. Bom, Eu e Esse Meu Coração, ele vai contar a história da Leah Mackenzie, que é uma adolescente de 17 anos, e ela tem um coração artificial. Sabe a bolsa que a Hazel de A Culpa das Estrelas carrega com oxigênio? Então, a Leia carrega a bolsinha dela também, Eu e Esse Meu Coração, só que em vez de ser com oxigênio, é com o coração artificial dela. Porque ela sofreu alguns problemas na infância e ela acabou que não tem coração e ela sobrevive através de um coração artificial. Porque ela não achou nenhuma pessoa ainda que é compatível com o sangue dela, porque o sangue dela é o AB e, tipo, extremamente raríssimo. E não achou ninguém ainda que é compatível com ela pra doar o coração e ela, né, teve um coraçãozinho novo, feliz, vamos viver a minha vida. A partir disso, a Leia, ela tem aulas com uma professora da escola que ela estuda, que no caso ela estuda em casa, né, pra não ter muito contato com as pessoas, ficar doente, receber bactérias e esse rolo todo aí, vocês sabem, de uma pessoa doente. Então ela tem aulas em casa com uma professora e teve um belo dia, assim, um dia icônico, graças a Deus, que a professora não conseguiu ir e ela enviou um dos alunos que ela achou que se daria bem pra dar aula pra Leia, que acho que era aula de matemática, né? Que foi Matt Kenner. Ai, que delícia, o homem, meu Deus. O Matt Kenner, ele é um dos personagens principais e ele é gêmeo do Eric Kenner. Então são conhecidos como os irmãos Kenner e eles são extremamente populares na escola deles. E como a Leia estudava na mesma escola que eles, ela conhecia os dois. Ou seja, ela era apaixonada pelo Matt. Olha que lindo! Só que aí, como eu falei, o belo dia, o Matt ele vai dar a aula pra ela na casa dela. No finalzinho, ela meio que se entrega, ela se declara falando que ela sempre foi apaixonada pelo Matt desde criança, sempre conheceu ele, sempre observou tudo que ele fez. E ela não consegue diferenciar se é o Matt ou se é o Eric. Então ela deixa meio que aberto, porque ela não sabia com quem que ela estava falando. Só que ela não sabia que era o Matt. Então ele, de linda prontidão, lascou um beijo nela, na primeira vez que eles se veem. Gente, sim, o beijo é no começo do livro. Eu não lembro exatamente a página, mas eu sei que tem uma página aqui que ela está grifada. Foi a única frase que eu grifei no livro todo e ela... eu vou mostrar pra vocês, tá? Ela é na página 24, não sei se vai focar... Não vai focar. Mas ela é bem no comecinho do livro, dá pra ver, né? E eu vou ler a frase pra vocês. A confusão em seus olhos diz que ele não me beijou apenas por pena. Ou seja, página 24 ela estava falando do beijo. No começo do livro, assim, gente, nas 10 primeiras páginas já tinha um beijo. Eu fiquei... O que está acontecendo? Não acredito nisso. Só que assim, como ela é uma pessoa que ela tem um problema do coração e tudo mais, ela sempre foi muito fechada.
Aí beleza. O Matt, ele pergunta pra ela quando ele vai fazer a aula o porquê do problema do coração, por que ela não tem um transplante e tudo mais. E nessa conversa ela acaba falando que é por causa do sangue dela, que é muito raro de encontrar. E ele acaba percebendo que ele tem o mesmo sangue que ela. É o sangue AB, se eu não me engano. Então eles têm aquela ligaçãozinha ali por sangue e tudo mais, piriripararã. E um tempo depois, o irmão do Matt, ele acaba falecendo. E o caso dele é dado como suicídio, porque ele pegou a arma do pai dele. E o pai dos meninos, ele tinha morrido recentemente. É um fato que eu esqueci de falar também. O caso dele acaba sendo dado como suicídio, porque ele estava com a arma do pai dele, que era policial, se eu não me engano. Acho que era. E a bala que estava encontrada perto do corpo era da arma que ele estava segurando. Ou seja, foi dado como suicídio. Mas ninguém sabe o que aconteceu. Aí, no dia que aconteceu isso, descobrimos também que o Matt e que o Eric, eles fazem parte de um programa de doações. Ou seja, quando a pessoa morre, quando a pessoa falece, se o órgão da pessoa estiver com bom funcionamento, ele é dado para outra pessoa que está precisando. No caso, aqui, o coração do Eric foi pra Leia, porque como o Matt tem o mesmo sangue que ela e o Matt é irmão gêmeo do Eric, o Eric também tem o mesmo sangue que ele. Então, tem o mesmo sangue e tudo mais, piriripararã. Então, o coração do Eric foi pra Leia. Aí, o Matt, no dia que aconteceu isso, ele viu, porque eles tiveram que assinar os papéis, né? Confirmando que o coração do Eric poderia ser transplantado e tudo mais. E ele vê a família da Leia e ela chegando no médico, no hospital, né? E ele meio que associou uma coisa com a outra e falou, ela vai ficar com o coração do meu irmão. E quando acontece isso, depois do transplante, a Leia, ela começa a ter alguns sonhos conturbadores, porque eu achei isso extremamente estranho, não é uma coisa comum de se acontecer, mas ela começou a sonhar com a noite que aconteceu o caso do Eric. Então, ela começa a sonhar com a árvore, que foi numa estrada, foi num parque, não lembro exatamente onde foi, mas eu sei que foi meio que numa floresta. Não sei se foi no parque, não sei se foi num canteiro assim, no meio de uma rodovia, não lembro exatamente. Mas eu sei que foi em um lugar que tinha árvores, que tinha folhas no chão e tudo mais, porque essa cena, ela é descrita diversas vezes no livro. Então, tem a árvore que estava perto do local onde ele morreu, tinha barulho do disparo da arma, tinha barulho de folhas caindo, de passos de uma pessoa. Então, aconteciam essas coisas. E o Matt também estava tendo esses sonhos, por ser o irmão gêmeo do Eric e ter esse negócio de ligação e tudo mais. Só que, como eu falei, o caso do Eric estava dado como suicídio. Por causa desses sonhos, o Matt começou a bater na tecla pro investigador e pra mãe dele que o Eric não tinha se suicidado, ele não se suicidou e ficou por isso mesmo. Só que a polícia não queria mudar, ia ficar como suicídio e acabou, não tinha como você reverter a situação porque tudo demonstrava que tinha sido suicídio. A arma do pai dele, a bala, tudo mais, só tinha uma pessoa no local e não tinha ninguém pra comprovar o contrário, não tinha ninguém presente, então foi dado como suicídio e acabou. Só que por causa desses sonhos, a Leia e o Matt, eles se juntaram pra descobrir e tentar adivinhar tudo o que aconteceu, porque era impossível ter sido realmente um suicídio, sendo que os sonhos não demonstravam isso e eles estavam levando como se fosse um aviso do Eric pra eles conseguirem solucionar esse caso de uma forma correta. Então, eles vão construir uma base de um relacionamento em cima disso. É um pouco estranho, porque você pode falar, é uma obsessão porque o menino tá com uma menina que tá com o coração do irmão dele, né? Então é um pouquinho estranho, né? Mas tudo bem. Mas aí chegamos na parte do romance, ou seja, a Leia e o Matt, eles começam a construir um relacionamento em cima disso, assim como eu falei. Ou seja, eles vão começar a se juntar mais pra entender o que aconteceu, o porquê que aconteceu tudo daquela forma, começar a juntar o que estava dando nos sonhos dos dois pra tentarem chegar a uma resolução. E como o Matt ele não consegue nenhum resultado do investigador, ele e a Leia vão começar a procurar as coisas por si mesmo, além de viver a vida deles. Porque como a Leia recebeu um coração novo, ela voltou pra escola, voltou a conversar com os amigos dela, voltou pra vida normal dela com um coração novo, mas os sonhos não vão deixar de assombrar ela, então eu achei isso um tanto quanto conturbador e eu não gostaria de viver isso na minha vida, Deus me livre, ficar sonhando com a morte de outra pessoa, então eu acho uma coisa extremamente desagradável. Mas como eu disse, em cima disso, eles vão começar a construir um relacionamento. Ou seja, vai ter todo o trama dele conhecendo a família dela e tudo mais. E ninguém desconfia, porque a mãe dele não sabe que ela está com o coração do irmão dele e os pais dela não sabem que ele está com o coração do irmão do Matt. Eles sabem do suicídio, no caso, né? Do caso lá, porque saiu na cidade toda, em jornal, mas não sabe que ele está com o coração do menino. Isso vai fazer sentido só no final do livro.
Então eles vão começar a se ver, a Leia vai começar a viver a vida dela, vai ter umas pessoas do passado dela voltando, então ela vai ter que conviver com isso, vai ter que tomar decisões, e ela vai ser uma pessoa totalmente diferente do qual ela era antes do coração do Eric, do qual ela era antes do transplante. Então é uma coisa assim que eu gostei muito de ver a evolução dela, porque tipo assim, a primeira pessoa que eu conheci, a primeira Leia que eu conheci no começo do livro, é totalmente da Leia no final do livro, fugindo pra passar um fim de semana com um menino que ela estava apaixonada. Gente, eu fiquei assim, isso é incrível, porque na percepção de muitas pessoas isso é impossível de acontecer. Mas aconteceu. Às vezes a gente pode até falar, ah, mas foi por causa do coração do irmão dele, e não sei o que. No livro fala, eu estou sendo diferente. Ela fala, acho que não sei se é uma fala dela ou se é uma fala do Matt. Eu estou diferente porque o coração do Eric me deu uma nova chance de viver. Então não é porque ela está sendo diferente, porque ela está com o coração do Eric que está sentindo as coisas que ele sentia. É porque ela realmente percebeu que em cima disso ela vai ter uma vida nova. Então, no final tem um trama enorme, porque ela começa a passar mal, ela começa a rejeitar o coração dele. E isso é uma das grandes probabilidades de acontecer quando você passa por um transplante. Então era uma coisa que eu já estava aguardando, só que eu não estava aguardando chegar no final do livro, porque assim, é meio perceptível, já estava tudo certo, estava tudo zen, estava tudo só paz e amor. E eu falei, vai acontecer alguma coisa, porque não é possível. Então, foi dito e feito, mas foi uma coisa assim que ajudou mais ainda ela a crescer, ajudou mais ainda a sustentar o relacionamento dela com o Matt, então foi uma coisa que eu amei ver. Não posso falar que teve algumas coisas do livro que eu não gostei, porque tiveram sim algumas frases do Matt. O Matt ele é extremamente insuportável, gente. Eu odiei esse menino em alguns pontos. Eu falo, menino, para de ser insuportável. Fecha essa boca um pouquinho, porque eu entendo que ele queria solucionar o caso do irmão dele, porque as pessoas ficavam falando que o irmão dele se suicidou, mas não era isso que de fato tinha acontecido. Então, depois dele conseguir descobrir, dele e da Leia conseguirem solucionar esse caso, ele ficou mais na paz, ficou mais de Deus, amém, irmãos. Então, ele ficou um personagem mais acessível. Mas no começo do livro, nossa senhora, que menino insuportável. Eu não aguentava não, eu falava, menino, fica quieto, porque ele tava me irritando. Então, foi uma das coisas que eu não gostei. Eu não vou citar tudo que eu não gostei aqui, porque, meu Deus do céu, tem umas coisas assim que se eu for falar também eu vou ser cancelada. Aquelas. Então é melhor deixar no off, ó. Abafa. Abafa. Então, é isso. Eu gostei muito do livro, foi um dos meus livros favoritados de 2022. Eu não estava esperando tudo isso, porque assim, as expectativas desse livro são altas, porque todo mundo panfleta ele. Mas eu não esperava que fosse tão bom do jeito que eu tava esperando, porque eu odeio ler coisa com caso criminal. Odeio ler alguma coisa de suspense. Então, envolver um suspense com romance, com caso criminal, com tudo que, assim, eu não gosto, mas o romance, que é um dos gêneros literários que eu mais leio, então meio que coincidiu. Foram coisas, assim, que aconteceram que eu fiquei abismada. Acho que abriu um pouquinho a minha cabeça em questão de gêneros literários. Agora, possivelmente, eu possa ler outros tipos de gêneros que eu estava fechado, porque ultimamente eu tô lendo só romance, fantasia e distopia. Eu não gosto de ler caso criminal, não gosto de ler suspense, muito menos terror, eu morro de medo. Então, eu acho que aos poucos, assim, esses livros que vão pegando um pouquinho, puxando de cada gênero, é uma coisa boa pra você ampliar o seu espaço, ampliar o seu nicho de gêneros literários. Então, foi uma coisa, assim, bem legal, foi uma experiência um pouco tanto quanto diferente. Eu vou deixar o link desse livro aqui embaixo, então se vocês quiserem comprar, se vocês se interessarem, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então, assim, comprem, porque ele é muito bom. Ele entrou no meu top 10 de livros favoritos. Eu não sei exatamente o lugar que eu vou colocar ele, mas eu tenho certeza que ele entrou no meu top 10. Não tá no top 5, mas tá no meu top 10, porque não foi um livro que eu gostei tanto por causa dos casos criminais, por causa do suspense e tudo mais, mas foi um livro que eu gostei muito. Como eu disse, ele foi um dos meus favoritados de 2022. Então é isso, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, comentem alguma coisa, comentem o que vocês acharam do livro, se vocês leriam ou não leriam. Dá o like pra você me ajudar, por favor, e compartilhe com seus amigos se você puder. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, o meu Linktree novamente vai estar aqui embaixo. E é isso, ó, beijão, fui!